nessa altura. Meus irmãos, é uma alegria, privilégio, bênção estarmos juntos nesse dia especial, dia do Senhor, dia do culto, dia de adoração ao Senhor. Uma bênção também para nós do presbitério, pastores e presbíteros, que ainda estamos reunidos nessa semana, hoje no culto, na nossa reunião do presbitério. E, meus irmãos, também uma bênção e alegria poder pregar-lhes a palavra do Senhor. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 12, e nós vamos ler os versículos 1 ao versículo 3. Desde o ano passado, eu estou pregando nessa carta aos Hebreus, lá na congregação Boas Novas. E o sermão que eu vou pregar aos irmãos será, se o Senhor permitir, o sermão do próximo domingo na congregação. Hebreus, capítulo 12, versículos 1 ao versículo 3. Vamos nos colocar de pé e vamos ler a palavra do Senhor. Hebreus 12, 1 a 3, assim nos diz a bendita palavra do Senhor. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, a vida cristã pode ser comparada a uma corrida, uma maratona. Podemos chamá-la de a maratona da fé, ou a corrida da fé. Somente aqueles que Deus elegeu, regenerou, chamou, justificou e inscreveu nessa maratona, correm nessa pista da fé. Então nós podemos chamar os cristãos os atletas de Jesus Cristo. Cristo mesmo é o promotor, o incentivador, o treinador, o mestre dessa maratona da fé, e aquele que estará esperando cada atleta no final da corrida. Pela graça soberana do Senhor, muitos ao longo da história já correram nessa maratona. E eles agora estão como que na arquibancada do estádio, esperando todos aqueles que ainda correm pela pista, a fim de que naquele último dia recebamos juntos o prêmio, a vida eterna, a comunhão alegre e eterna com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Certamente esses crentes são como testemunhas. Eles têm boa experiência da corrida.
Eles sabem bem que para correr nessa maratona é necessário livrar-se de todo peso que atrapalha o bom progresso, todo pecado. É necessário correr com perseverança. É necessário correr olhando firmemente para Cristo. É necessário perseverar, tendo a mente bem posta, bem fixa, o coração, a vida em Cristo Jesus, o Senhor. E essas medidas são necessárias, porque a maratona é longa. Não é como uma corrida de 100 metros, 200 metros, 400 metros, nem mesmo uma meia maratona. É como uma maratona completa. Se alguém aqui já foi maratonista, ou ainda é, sabe que essa é a modalidade do atletismo mais exigente, que exige mais preparação, que demanda mais tempo, que exige do atleta maior perseverança. Era essa a imagem que o autor da carta aos Hebreus, meus irmãos, tinha quando escreveu esse capítulo 12 da carta aos Hebreus. As antigas maratonas daquele período. Essa carta foi escrita para encorajar os crentes. Crentes hebreus, crentes judeus, tinham crido em Cristo. Eles tinham passado um período difícil de perseguição à sua fé. Eles tinham passado um período de grandes lutas e foram perseverantes, firmes na fé. Mas agora um novo período de perseguição veio sobre eles. E alguns daqueles crentes, meus irmãos, estavam considerando desistir, voltar, parar. Alguns deles estavam enfraquecendo na fé. Talvez fosse melhor voltar para o judaísmo, mais seguro, mais confortável, menos perigo, talvez mais aceito. Crentes hebreus estavam, meus irmãos, sofrendo com prisões, talvez morte. Alguns tinham tido seus bens espoliados, roubados, tirados. E nós devemos compreender muito bem que isso abala a fé. Por isso, alguns deles estavam considerando, talvez voltar para o judaísmo seja melhor. O autor dessa carta, então, escreve para encorajá-los a perseverar na fé, permanecer em Cristo, permanecer olhando firmemente para Cristo. E de que modo ele faz isso? Ele escreve uma carta para falar da supremacia, superioridade de Cristo sobre tudo o mais. Para onde iremos nós? Cristo é o autor da vida. Cristo é o Senhor da vida. Cristo é o Salvador do seu povo. De modo que a argumentação do escritor da carta aos Hebreus, meus irmãos, sempre é mostrar a supremacia de Cristo e exortar os crentes a perseverarem, olhando firmemente para Cristo. Cristo é a máxima revelação de Deus, tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, e os hebreus, os judeus, iam rapidamente compreender isso, aos nossos pais, de muitas maneiras. Nesses últimos dias nos falou por seu Filho Jesus Cristo. Ele é a máxima revelação de Deus. O que nossos pais creram, pregaram e falaram era sobre Cristo. Se Cristo falou de várias maneiras para eles, em Cristo ele nos fala
de uma só vez. Ele é a revelação máxima de Deus. Cristo é o Criador de todas as coisas. Ele é o mantenedor de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Cristo é maior do que os anjos. Talvez alguns hebreus deveriam ter alguma consideração pelos anjos. Certamente eles não cultuavam anjos. Mas anjos tinham, de alguma maneira, auxiliado, por exemplo, Moisés na entrega da lei. E eles deveriam ter alguma consideração pelos anjos. Mas o autor dessa carta diz: Cristo é maior do que os anjos. Ele é o Criador dos anjos. Cristo é maior do que Moisés. Moisés é o nosso grande legislador. Ele nos deu a lei. Mas Cristo é maior do que Moisés. Cristo é maior do que Josué. Josué nos liderou na entrada da terra de Canaã. Mas Cristo é maior do que Josué, do que o descanso provido naquela Canaã terrena por meio dele. Cristo é maior do que os nossos sacerdotes. Ele é o maior sacerdote. Os sacerdotes eram tipos de Cristo. Cristo é maior do que o serviço sacerdotal. Os sacrifícios, os animais sacrificados apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o nosso supremo sacerdote, que oferece-se a si mesmo como o Cordeiro de Deus. Ele é tanto o sacrifício como o sacerdote. Cristo é maior do que o tabernáculo. O tabernáculo era aquela grande tenda que os hebreus, os israelitas, carregavam em sua caminhada pelo deserto. E Cristo é maior do que os utensílios do tabernáculo. Por exemplo, a Arca da Aliança. Estas coisas apontavam para Cristo. Se nós voltarmos para elas, nós vamos voltar para as sombras, nós vamos voltar para as figuras. Todas essas coisas já se cumpriram em Cristo. Não vale a pena voltar para essas sombras. O que nós devemos fazer é permanecer em Cristo, olhar firmemente para Ele. Ele é o grande apóstolo e sumo sacerdote da nossa salvação. O autor aos Hebreus escreveu essa carta argumentando desse modo para dizer essa verdade a esses crentes. E mais, tantos dos nossos pais creram em Cristo, mesmo quando eles ainda estavam vendo tão pouco sobre Cristo. Esse é o capítulo talvez mais conhecido da carta aos Hebreus, capítulo 11. Depois o autor falar sobre a supremacia de Cristo, ele então dá vários exemplos de crentes fiéis, crentes como nós, mas crentes fiéis que perseveraram na fé em Cristo. Desde Enoque, Abel, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, mesmo uma gentia como Raabe, até em Canaã, Deus proveu fé e fidelidade. E tantos outros, Gideão, Sansão, Davi, etc. Eles viveram pela fé em Cristo. O capítulo 11 é um testemunho, meus irmãos, de crentes do Antigo Testamento que perseveraram na fé em Cristo. Cristo é o nosso Salvador, nosso Senhor. Como escaparemos
se negligenciar tão grande salvação. Chegamos então ao capítulo 12. Os primeiros 3 versículos do capítulo 12 são como uma conclusão do capítulo 11. O que o autor aos Hebreus está fazendo é aplicar aquilo que ele já tinha dito até o capítulo 11. De certo modo, ele está aplicando o que ele vinha dizendo. Por isso temos a expressão, portanto, no início desse capítulo. Portanto, por quê? Uma grande nuvem de testemunhos. O primeiro, como se esse autor estivesse dizendo, eu já argumentei de modo longo sobre a supremacia, a superioridade de Cristo. Já dei vários testemunhos de crentes que viveram crendo em Cristo. Eles sofreram, alguns foram mortos pela fé em Cristo. Mas eles perseveraram até o fim, morreram crendo em Cristo. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhos, como devemos correr nessa pista da maratona da fé em Jesus? Como devemos progredir nessa maratona da fé? Como correr bem na maratona da fé em Cristo, que é a vida cristã? Nós somos, meus irmãos, então, encorajados pelo escritor dessa carta. Primeiro, a desembaraçar-nos de todo o peso e todo o pecado que pode comprometer, atrapalhar o progresso na fé. Segundo, progredir, correr, olhando firmemente para Cristo, sendo perseverante. Segundo, sendo perseverante. Terceiro, tendo um coração e mente fixos em Cristo. Meus irmãos, o propósito desse sermão é, então, como o autor dessa carta, encorajar-nos a perseverar na fé em Cristo Jesus. Como que progredimos na fé cristã? Como perseveramos? Primeiro, livrando-nos de tudo o que atrapalha o nosso bom progresso. Versículo 1. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos. A ideia do autor dessa carta, o que ele tem em mente, eram as maratonas do mundo grego. Aqueles maratona é uma modalidade atlética bem antiga. O treinador do maratonista o preparava para uma maratona como nos nossos dias. E vocês sabem bem que um maratonista precisa ser esquio. Ele não pode carregar peso extra. Primeira coisa que um maratonista deve fazer é livrar-se de todo o peso que pode atrapalhá-lo. Vocês já devem ter acompanhado uma maratona. Normalmente os atletas profissionais são magros. Eles não têm peso físico além do necessário. Eles não vão carregar uma mochila com um pouco de água, alguma coisa assim. O maratonista precisa livrar-se de todo o peso que pode atrapalhá-lo no progresso. Ele precisa desembaraçar-se de todo o peso. A palavra aqui significa rejeitar, abandonar, deixar de lado
E o autor da carta aos Hebreus usa essa figura, meus irmãos, para dizer que nós também, atletas de Jesus, e ele usa, Jesus tem vários nomes, Jesus, Cristo, nosso Senhor, Salvador, enfim. Mas ele deliberadamente usa o nome Jesus, o nome humano de Jesus, porque ele é o nosso maior exemplo de fidelidade, de desprendimento, de uma vida de fidelidade. Ele então diz a esses irmãos, desembaraçem de todo o peso. E aqui, meus irmãos, peso é tudo aquilo que atrapalha o progresso na fé cristã. Mesmo aquelas coisas que são legítimas e boas a seu tempo, que podem ser usadas para a glória de Deus, para o louvor do Senhor, mas que às vezes tornam-se como um peso, um empecilho. Talvez o amor ao dinheiro, a fama, a honra, a negligência, a incredulidade. Essas coisas são como pesos que podem atrapalhar no progresso da fé, no desenvolvimento da fé. O autor dessa carta, então, está dizendo a esses crentes: pensem em Abraão, quando chamado, partiu sem saber para onde ia, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificá-lo. Ele não foi medroso, ele foi crente no Senhor. Ele não se embaraçou por medo. Ele não se embaraçou com, talvez, o medo do novo, o inusitado, o medo de perder o filho. Mas ele simplesmente creu no Senhor. Pensem em Moisés, como rejeitou o privilégio, a honra de ser filho da filha de Faraó, mas preferiu a honra de sofrer junto com a igreja de Cristo. Mas para o Novo Testamento, pensem no apóstolo Paulo, como considerou como perda as honras, os privilégios, a autoridade que tinha por causa da alegria, sublimidade do conhecimento de Cristo. E é o apóstolo Paulo que nos diz, meus irmãos, em Filipenses 3, 12 e 14, não é que eu já tenha recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado, por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. De modo breve, eu citei para os irmãos Abraão, Moisés e Paulo, mas o nosso supremo exemplo, meus irmãos, de abnegação, fidelidade, perseverança até o fim, é Jesus Cristo. Ele, sendo Filho de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Resumindo, ele humilhou-se quando veio a esse mundo, assumindo a nossa natureza, tornando-se como o nosso irmão, um de nós, como diz o autor dessa carta, a fim de que por meio do seu sofrimento e morte nós pudéssemos ser, meus irmãos, resgatados da escravidão do pecado. Portanto, também nós, nenhum peso, meus irmãos, nada,
deve embaraçar, atrapalhar o nosso desenvolvimento, progresso na fé, progresso na carreira da fé em Cristo. Como um maratonista, você não pode carregar pesos e pecados que o atrapalham no crescimento da fé, o crescimento na graça, o crescimento da santidade. O autor dessa carta diz aos seus leitores, como o Senhor está dizendo a nós, desembaraçem também de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Assediar é uma palavra interessante, nós a conhecemos, mas o assediar que o autor da carta aos Hebreus está falando aqui, o termo que ele usa, a palavra que ele usa, significa cercar, ficar ao redor, e daí embaraçar, atrapalhar, ficar cercando. Vocês lembram que numa Olimpíada, há algum tempo atrás, precisamente na modalidade da maratona, um sujeito entrou na pista, cercou, agarrou e derrubou o nosso maratonista, que tinha grande chance de chegar em primeiro lugar no estádio. É isso que o pecado faz. Ninguém pode progredir, meus irmãos, na fé cristã, comprometido ou agarrado pelo pecado, embaraçado pelo pecado. O autor da carta aos Hebreus, então, está dizendo aos crentes hebreus, sejam vigilantes, desembaraçem de todo o pecado, abandonem, rejeitem, larguem, confessem, arrependam-se de todo o pecado. Você não poderá progredir bem, correr bem, ir bem, desenvolver bem, se você estiver agarrado a pecados, comprometido com pecados. Essa então, meus irmãos, é o primeiro conselho encorajador do autor dessa carta. Se você quer progredir na fé, crescer na graça, correr bem a corrida da vida cristã, essa maratona da fé, você deve desembaraçar, rejeitar, abandonar todo o peso, todo o pecado. Segundo conselho de encorajamento do autor dessa carta a nós, meus irmãos, maratonistas de Cristo. Corram com perseverança. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Perseverança é uma doutrina bíblica, um dos 5 pontos do calvinismo, que é como uma moeda com 2 lados. Deus soberanamente, graciosamente, misericordiosamente, o mesmo Deus que nos elegeu, que nos chamou, também nos preserva e persevera por nós. Mas o outro lado da moeda é que nós somos responsáveis em perseverar na fé. Tantos quantos foram eleitos pelo Senhor, foram eleitos para a santidade. Tantos quantos são chamados pelo Senhor, são chamados para viver pela fé em seu Filho Jesus Cristo. Tantos quantos são regenerados pelo Senhor, são regenerados para viverem em novidade de vida. É nossa responsabilidade, meus irmãos, crentes em Cristo, perseverar na fé, crescendo na graça. E a palavra perseverança aqui significa persistência.
também seria a mesma palavra que eles usariam lá para falar de paciência. Ou uma paciência longa, persistente. Talvez se alguém estivesse querendo dizer, se o treinador do maratonista estivesse lá treinando ele, talvez usaria essa palavra para dizer ao seu atleta: aguente firme até o fim, seja perseverante, seja persistente. Eu fui um pouco atleta quando tinha menos idade e menos corpo, então, hoje já é mais difícil. Então, às vezes eu vi algum treinador dizendo: vão até o fim, aguentem até o fim, sejam perseverantes, persistentes. Maratona é uma modalidade longa, a mais longa, como eu já disse para os irmãos do atletismo. Vocês já devem terem acompanhado uma maratona e já viram como uma multidão de gente interessada, alegre e parecendo bem disposta começa a correr. Daqui a meia hora começa a diminuir. Mais 15 minutos, bem menor. Daqui a pouco você só vê uns 5, talvez lá na frente, os atletas mesmo, lá na frente, correndo na maratona. O maratonista, meus irmãos, a principal característica, a qualidade de um maratonista é a persistência, perseverança. Ele deve ser perseverante. Há trechos de subida longa, curvas bem fechadas, talvez alguns buracos em alguma pista. Além do mais, o peso das pernas, o tempo de corrida, a necessidade de líquido, vão tornando a maratona mais dura para o maratonista. Ele precisa ser, então, bem persistente. Senão, alguns desistem, param, alguns desmaiam. É por isso que o SAMU vai também por perto dos maratonistas. Então, não perseveram na maratona. Quando o autor da carta aos Hebreus escreveu essa carta, os crentes hebreus estavam subindo uma subida meio longa, difícil, complicada. Você não quer que seu filho vá preso. Você não quer perder seus bens. Você não quer que seu pai esteja preso. Você não espera ser rejeitado no seu trabalho. Você não quer perder seus queridos irmãos na fé. Isso é muito duro. É difícil de suportar. É duro de resistir. Por isso, meus irmãos, é necessário olhar firmemente para Cristo e ser firme nele, perseverar na fé. Meu último sermão aos irmãos da congregação Boas Novas era sobre Hebreus, a última parte de Hebreus 11. O penúltimo. Estava mostrando para os irmãos 2 pontos importantes da corrida da fé cristã. Crentes são ricamente abençoados por Deus. Não há ninguém mais abençoado do que crentes em Cristo. Há então, no final desse capítulo, um resumo de como Deus abençoa tão graciosa e ricamente os que creem nele. Mas crentes também sofrem pela fé em Cristo. Alguns são desprezados, outros são cerrados pelo meio, outros vivem como abandonados, peregrinando pelos antros da terra, rejeitados, como se fossem indignos, quando de fato são os mais dignos, como o autor dessa carta diz. Não é então somente para de sofrer. É melhor dizer, venha para sofrer junto com aqueles que sofrem por Cristo. Há períodos de luta ao longo da carreira da fé cristã.
Por isso o autor dessa carta já havia dito aos crentes hebreus no capítulo 10, versículo 36: tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Há uma carreira posta por nós, posta por Deus, melhor dizendo, diante de nós, que significa que é Deus mesmo que inscreve os maratonistas, Ele que é o promotor, o autor dessa corrida da fé, e Ele estará no fim esperando esses maratonistas. Ele nos chamou a essa luta que exige esforço constante, perseverante. Aliás, a palavra carreira, quando o autor da carta aos Hebreus diz: corramos com perseverança a carreira. A palavra carreira aqui é de onde vem a palavra que nós chamamos agonia, do termo agonia. Significa luta, esforço, conflito. É a mesma palavra que o apóstolo Paulo usa em Colossenses capítulo 2, versículo 1, quando ele diz que está enfrentando grande luta pelos irmãos de Colossos, de Laodiceia, se não me falha a memória. Significa grande conflito. E é a mesma palavra que o autor da carta aos Hebreus usa, o termo carreira. É necessário, meus irmãos, perseverança na fé em Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, o atleta não é coroado se não lutar, segundo as normas. As normas são as normas de Cristo. As normas são a palavra de Cristo. Segundo conselho, encorajador, então, do apóstolo, não sabemos quem escreveu essa carta, aos crentes hebreus e do Senhor a nós sejam perseverantes, persistentes, firmes, constantes na fé em Cristo. Permaneçam crendo em Cristo. Mesmo quando as lutas são muito fortes, quando há conflito, quando há dor, perda. Permaneçam crendo firmemente em Cristo. Aliás, daí vem o nosso terceiro ponto. E conselho do autor dessa carta. Como podemos correr bem, progredir bem na corrida da fé? Olhando firmemente para Jesus. Versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. O capítulo 11 foi um capítulo sobre uma nuvem de testemunhas, muitos irmãos que no passado viveram pela fé. Mas o autor dessa carta termina esse capítulo, e eu digo que os primeiros 3 versículos do capítulo 12 é o fim do capítulo 11, dizendo: o maior exemplo de perseverança na fé é Jesus. Olhem firmemente para Ele. Significa concentrem seu olhar nele. Fiquem-se, sejam fixos em Cristo. E esse termo olhar firmemente também tem a ideia de deixar de olhar para uma coisa e se fixar em outra coisa. Vocês já tentaram correr olhando para todo lado? Imagina um maratonista. Ele precisa ter concentração. Um pouco mais adiante falar disso de novo. Ele precisa olhar firmemente para o seu alvo, seu propósito.
Nenhum maratonista corre olhando para todos os lados. Você não tem equilíbrio tentando correr, olhando para vários lados. Você não pode correr bem olhando para diversas direções. Um maratonista não vai correr olhando para diversas direções. O autor dos Hebreus, então, com essa figura em mente de um maratonista, de uma corrida, então diz aos crentes hebreus: há um lugar para onde vocês devem olhar firmemente. E não é para o Mar Vermelho, se ele estiver diante de você. Não é para a possibilidade de ter que sacrificar o seu filho, se Deus o pediu. Não é para as honras do Egito, ou para a glória do Egito, se você tivesse a oportunidade de tê-las. Você não deve olhar essas coisas. Você não deve fixar o seu coração em dúvidas e incredulidade. Mas olhe firmemente para o autor, consumador da fé. Aliás, por que você deve olhar para Jesus? Primeiro, por quem ele é. Segundo, por aquilo que ele fez. Terceiro, porque o fato de que Jesus Cristo foi glorificado, depois de ter sido humilhado, é a certeza, nos dá a certeza e convicção de que no fim dessa corrida nós também seremos glorificados em Cristo. Quem é Jesus Cristo? Ele é o autor da fé. Autor aqui, irmão, significa origem, o originador, o fundador, mas também significa príncipe, governador, líder. Cristo mesmo, Senhor Jesus mesmo, é o autor da fé. E o escritor da carta aos Hebreus já tinha dito isso no capítulo 2, versículo 10, quando ele nos disse que Jesus Cristo é o autor da nossa salvação. O apóstolo Pedro também usa essa mesma expressão para dizer que Cristo é o autor da vida, em Atos capítulo 13, versículo 15. E todos os apóstolos, em Atos 5:31, provavelmente por boca de Pedro, usaram esse termo para dizer que Jesus é o príncipe, isto é, aquele que governa, o príncipe e salvador do seu povo. Quando o autor da carta aos Hebreus diz que Jesus é o autor da fé, ele está dizendo: olhem para Cristo, ele é a origem da nossa fé, ele é o autor, o originador, o autor da nossa fé. Fé é dom dele, é dom de Deus. Ele nos chamou, ele nos dotou de fé. Provavelmente ele também tinha em mente o fato de que Cristo é o líder da nossa fé. Ele é aquele que governa. Você está pensando na maratona, ele é então o treinador dos maratonistas. Ele vai com você. Ele o acompanha. Ele o chamou. Você não poderia se inscrever nessa corrida da fé. Você não viria a ela. É uma elite que participa dessa corrida. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. São aqueles que Deus mesmo inscreveu em seu Filho Jesus Cristo como seus maratonistas. Ele é o autor da vida cristã, da fé. Ele é o incentivador, o encorajador, ao mesmo tempo o líder dos crentes nele mesmo. Além do mais, olhem para Cristo, tenham seu olhar fixo nele. Ele é o consumador da fé. Consumador, meus irmãos, a palavra significa aperfeiçoador. É aquele que começa um projeto e leva até o fim. Que começa um projeto e dá os últimos detalhes, os últimos toques
que aperfeiçoa o que ele mesmo começou. Lembrem do apóstolo Paulo, dizendo no começo da carta aos Filipenses: eu estou plenamente certo, convicto, de que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cristo, meus irmãos, é aquele que chama, que persevera junto conosco, que nos lidera ao longo da caminhada cristã. Que maior incentivo e consolo teríamos? É um grande privilégio, bênção, estar junto com Enoque, Abel, Abraão, Isaac, Jacó, nessa maratona da fé. Mas, sobretudo, saber que Cristo é o nosso mestre, treinador, autor, iniciador, aquele que chama, aquele que acompanha, que nos ajuda a perseverar nele e finalmente nos aperfeiçoará. Ele é o aperfeiçoador da fé. Se pensarmos em termos de alguém que aperfeiçoa uma obra, a obra é a obra da redenção. Os objetos sendo aperfeiçoados somos nós, os homens e mulheres crentes em Cristo. Quando nós olhamos a igreja agora, vemos ainda em construção, como se você tivesse um canteiro de obra. Não está ainda pronto. Talvez quando as lutas são muito fortes, alguém enfraquece na fé, desanima, talvez deixe de congregar, talvez de dar atenção ao sermão como dava antes. Talvez não tenha a mesma alegria e ânimo de participar dos cultos, da escola dominical. Mas é Deus que graciosamente, meus irmãos, nos restaura, nos conduz e nos fortalece nele. Que grande consolo saber que no fim dessa corrida da fé, nós seremos aperfeiçoados, plenamente aperfeiçoados em Cristo. E se essa natureza pecaminosa não mais terá lugar em nós, esse corpo de humilhação, esses sofrimentos do tempo presente, não farão parte, meus irmãos, mais da nossa realidade, quando finalmente chegarmos, cruzarmos, pela graça de Deus, a linha de chegada, e formos glorificados, aperfeiçoados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós também devemos olhar firmemente para Cristo, por causa daquilo que Ele fez por nós. Ele é o perfeito exemplo de abnegação e perseverança firme. Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Pensem no Senhor Jesus Cristo. Se alguém vinha lendo Hebreus capítulo 11 e estava admirado, puxa vida, Abraão deixou Ur dos Caldeus, provavelmente naquele período uma cidade grande. Com alguns estudos têm dito que, de arqueologia, alguns têm chegado à conclusão de que Ur dos Caldeus era um centro bem desenvolvido. Abraão deixou aquela cidade, seus parentes, e mesmo que não fosse assim, seus parentes, sua raiz. Puxa vida, Moisés poderia ser governador, príncipe do Egito. Mas esses crentes e tantos outros, meus irmãos, preferiram sofrer, crendo em Cristo. Então o autor da carta aos Hebreus diz: Cristo muito mais. Cristo mais do que todos nós, do que todos eles. Ele, em troca da alegria que lhe estava proposta, Cristo é o Senhor. Ele é o Criador de todas as coisas. Uma vida de glória estava diante dele.
A palavra proposta significa diante de, posta, diante de. Ele é o Rei da glória. Mas em obediência ao Pai, e por misericórdia de nós, Ele deixa a sua glória, vem a esse mundo, torna-se homem, carne. Nós chamamos isso de um estado de humilhação de Cristo. Assume a nossa natureza, é reconhecido em figura humana, toma a forma de um servo, a palavra ali de fato é escravo. Ele desce da sua glória, meus irmãos, em troca da alegria que lhe estava proposta. Suporta a cruz. Cruz aqui significa sofrimento até a morte. A vida de Cristo, de Jesus Cristo, nosso Redentor, foi uma vida de servo sofredor, como nos diz o profeta Isaías, Isaías capítulo 53. Os sofrimentos de Cristo foram só se intensificando até o fim. Desde o seu nascimento até a sua morte. Seus sofrimentos foram se intensificando mais. E ele tinha plena ciência do que lhe aguardava. Mas ele suportou. E novamente a palavra, de fato o autor dessa carta quer encorajar os crentes a serem perseverantes. A palavra suportou aqui também pode ser traduzida por perseverar, ter paciência, suportar com paciência, suportar mais, ser perseverante nas tribulações. Cristo foi assim. Olhem firmemente para Ele. Ele sofreu ao longo da sua vida. Foi rejeitado, humilhado, cuspido, crucificado. Um tipo de morte que só os homens mais malditos. Era um tipo de morte que vergonhosa. Por isso que o apóstolo Pedro nos diz, também incentivando outros cristãos que estavam sofrendo, 1 Pedro 2, 20 a 23, que glória há se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência. Não há glória nenhuma nisso. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isso sim é grato a Deus. E por quê? Porquanto, para isso mesmo fostes chamados. E lembrem-se, diz o apóstolo Pedro, também em Cristo, que não cometeu pecado nenhum, sofreu em nosso lugar, deixando-nos exemplo para seguirmos os seus passos. Se ao longo da maratona, às vezes, temos que fazer umas curvas bem fechadas, ou subir umas subidas bem difíceis, passar por umas subidas bem difíceis, meus irmãos, olhemos firmemente para Cristo. Ele suportou sofrimentos maiores em nosso lugar. E ele não tinha cometido nenhum pecado. E nem fez caso da ignomínia, do desprezo. Todos aqueles sofrimentos, que foram sofrimentos mesmo, Cristo chorou, suportou aflições. Todo aquele desprezo não era maior do que a glória que o aguardava. Por isso ele o suportou com paciência, não fez caso, ele desprezou, considerou como nem indigno de ficar dando atenção àquele sofrimento, se uma alegria maior, uma glória maior o aguardava no final. Ele agora está à destra da majestade de Deus. O autor aos Hebreus, então, está querendo que aqueles crentes pensem em Cristo.
Na verdade, Ele quer que eles pensem desse modo. Sofrimentos fazem parte da caminhada, mas no fim, a glória, como foi com Cristo Jesus. Ele sofreu até o fim, suportou a cruz por nós, mas onde Ele está agora? À direita da majestade de Deus nas alturas. À destra da majestade de Deus. O autor dessa carta ele gosta desse termo, à destra da majestade de Deus. Ele usa várias vezes. Talvez seja uma expressão distante para a nossa cultura. E um lugar de honra talvez seja um trono, a presidência de algum lugar, talvez à frente de todo mundo. Mas no mundo antigo, estar à direita do rei era algo de grande privilégio. É um lugar de honra, de autoridade, de poder, de glória. Estar sentado à direita do rei era estar assentado num lugar de grande glória, de grande honra. Só alguém que tinha autoridade mesmo poderia estar sentado do lado direito, à destra do governador, do rei. Acho que nós temos algo disso numa reunião de autoridades. Os que são chamados à frente devem ter alguma autoridade para estar à direita do governador, do presidente. Cristo, meus irmãos, depois da sua humilhação, foi exaltado. Ele desceu à sepultura, ele morreu, mas ele ressurgiu dos mortos, subiu aos céus, está assentado à mão direita de Deus Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Ele está no lugar de mais alta honra e glória. Crentes em Cristo, então, devem pensar na vida de Cristo, olhar firmemente para o exemplo de Cristo, como Ele suportou lutas e sofrimentos, mas Ele foi exaltado pelo Pai. E quantos creem em Cristo também serão glorificados nele no fim. Não é o tempo agora de glória. Ainda que nós experimentamos tantas bênçãos gloriosas do Senhor ao longo da vida cristã, mas o toque final, o aperfeiçoamento, a glorificação está, meus irmãos, no fim da corrida. Você assistiu toda a maratona. Então há uma cerimônia do final. Os atletas chegaram, vão agora ser coroados, receber uma medalha, flores, talvez uma coroa de flores, aplaudidos. Eles vão ser agora honrados. É o fim da corrida. E os que venceram são agora então coroados, exaltados, efusivamente. Se tivessem parado, desistido, não experimentariam essa glória. Meus irmãos, pela graça do Senhor, os que creem em Cristo, um dia experimentaremos essa glória final de bênção, de comunhão eterna com o Senhor e de alegria por toda a eternidade. Mas agora é hora de permanecer firme na corrida, olhando firmemente para Cristo. E o quarto e último conselho, um encorajamento do autor dessa carta, bem semelhante ao terceiro, poderíamos tê-lo tratado até junto, mas para ficar mais acentuado na nossa mente, o autor dessa carta então diz: considerem atentamente a Jesus Cristo. Versículo 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Considerar, a palavra, o verbo aqui, irmão, significa analisar, calcular,
medir. Você está, então, calculando alguma coisa, está bem pensativo, bem concentrado, você não quer perder as contas. Esse é o termo que o autor dessa carta usa, é meditar pacientemente, pensar bem, parar para pensar, analisar. É isso que ele está dizendo. O maratonista também precisa ter seu foco no fim, no propósito. Ele não pode correr com uma mente cheia de outros cálculos, com outros pensamentos. Ele tem no esporte, quem é esportista, deve ter alguém aqui. Você tem que ser focado no objetivo. O autor dessa carta diz isso aos crentes hebreus. Vocês têm que estar focados em Jesus Cristo, em comunhão com Ele. Pensem na vida de Cristo. Analisem, parem para pensar. Como eles estavam passando por sofrimento. O propósito do autor dessa carta é encorajá-los a serem perseverantes em Cristo, em meio a sofrimentos. Então ele destaca essa faceta da vida de Cristo, os sofrimentos de Cristo. Pensem nos sofrimentos de Cristo, considerem, parem para pensar nos sofrimentos de Cristo. Pensem bem sobre como Cristo suportou grande oposição de pecadores contra si mesmo. Pense se você está suportando oposição, perseguição, talvez de pais, colegas de faculdade, de escola, professores, ou do mundo. Isso sempre aconteceu e tem acontecido ao longo da história. Tantos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, irmãos, enfrentam contradição, hostilidade, rejeição, dores e sofrimentos ao longo da corrida cristã. Cristo também o suportou por nós. Ele sabe bem o que isso significa. Imaginem se é um grande privilégio que Abraão seja como um incentivador para nós, que Moisés, Raabe, Isaac, Jacó sejam como incentivadores para nós. Corram, sejam firmes. Maior consolo e incentivo nós temos, meus irmãos, em Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Ele suportou tantas hostilidades, é melhor falar desse modo, rejeição de pecadores contra si mesmo. E eu creio que o autor da carta aos Hebreus diz pecadores, hostilidades de pecadores, porque é como aquele que não tem autoridade nenhuma para rejeitar o que está rejeitando, hostilizar de quem está hostilizando, abandonar quem está abandonando. Ele tinha dito a esses crentes hebreus, muitos crentes andaram como indignos, peregrinando pelos antros da terra, e fez um comentário, que na nossa versão está entre parênteses, com uma boa razão. Homens dos quais o mundo não era digno. Eles não sofreram porque eram indignos, mas sofreram porque creram em Cristo. São os homens mais dignos, homens e mulheres que creram em Cristo. Muito mais, meus irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo. Indignos, pecadores, o rejeitaram e se opuseram a Ele. Se nós considerarmos firmemente os sofrimentos de Cristo, como Ele os suportou por nós, nós poderemos progredir tão melhor, tão mais firmes na vida cristã. E é por isso que o autor dessa carta diz, por que vocês devem considerar Cristo, seu sofrimento, sua vida, para que vocês não se cansem demais, não se fadiguem. Fadigar aqui significa cansar-se, desencorajar-se. Eu já tentei correr em maratona também, algum tempo atrás. Hoje nem penso nisso, mas
Eu alguma vez fiquei também pelo caminho, eu não era nem meio profissional. Cansaço, desencorajar. Para que eu vou até o fim? Nem preciso, vou ficar por aqui, não precisa voltar. É melhor voltar, tomar uma água, ficar quieto, já está bem cansado mesmo, melhor parar. Com relação à fé, meus irmãos, não pensem assim, mas olhem para Cristo. Fiquem-se nele, considerem sua vida e sofrimento. Talvez alguém aqui tenha perdido parente ao longo dessa caminhada cristã, e certamente todos nós. E talvez a esposa, os filhos, gente que você ama muito. Não é muito fácil subir essa ribanceira. Talvez, e certamente nós perdemos irmãos queridos. Também eu não gosto de ser rejeitado. Não é muito fácil você ter um bom trabalho na faculdade, uma boa pesquisa, e você merecer a bolsa do doutorado ou do mestrado. Mas darem a um outro por causa de rejeição à sua fé, à sua fidelidade, ao seu compromisso com a verdade, com o Senhor. Não é muito fácil ser rejeitado no trabalho. Talvez você tenha boa capacidade, tenha se esforçado muito, mas você não é promovido porque você é crente. Sim, isso mesmo, você é crente. Não é muito fácil, meus irmãos, rejeitar, ganhar mais. Talvez não ir para uma cidade porque não tem uma igreja fiel, um pregador fiel, uma exposição boa da palavra, e dizer, não, minha esposa e meus filhos, vamos ganhar a metade ou um terço, mas vamos permanecer aqui. A palavra de Deus está sendo pregada a nós e a nossos filhos. Não é fácil simplesmente ser tratado como se você fosse... Você é doutor, professor, ou mesmo que você seja... tenha muito menos instrução. Irmãos, pela graça de Deus, nada por nós mesmos. Vocês são os mais dignos de todos os homens, simplesmente porque creem em Cristo. Por causa da graça de Cristo em seu coração. Você tenha mais ou menos instrução. Não é nada fácil ser rejeitado. Eu lembro de um período onde eu nasci, morei, é um interiorzinho, uma vila. E naquele período o catolicismo era bem forte ali. E eu ouvia às vezes, quando algum jovem se tornava crente, e algum pai dizia, você... E alguns de vocês vão entender essa expressão. Eu vou falar do modo como nós falamos. Não me tome mais a bênção. Não tome mais bênção de mim. Você não é mais meu filho. Se você quer ser crente, você não é mais meu filho. Talvez você tenha sofrido com alguma traição terrível. Não é, meus irmãos, fácil passar por esses períodos da maratona. Alguns desmaiam. Mas desmaiar não é morrer. Há recuperação de desmaio. Nenhum daqueles que foram eleitos pelo Senhor, chamados pelo Senhor, inscritos nessa maratona pelo Senhor, deixarão de cruzar a linha de chegada. Mas eu sei que vocês querem correr bem. Não é correr tropeçando, vocês querem correr bem, desenvolver bem. É isso que um maratonista quer. Correr bem. O que você deve fazer é abandona todo tipo de amor que não seja pela glória de Cristo, pela glória do Evangelho, pela glória do Senhor. Abandona todo tipo de pecado que tem impedido progredir na fé.
Corra com perseverança. Em contradição ao fato de que o maratonista não pode correr olhando para todo lado, corra lendo sua Bíblia. Nesse caso, você tem que fazer isso. Corra orando. Corra vindo para a escola dominical. Corra vindo ouvir o sermão, anotando, pensando de novo nesse sermão. E há um momento em que você vai ter dificuldade. As pernas vão pesar, porque você está enfrentando sofrimento. São as subidas longas, as curvas fechadas, os tropeços em algum buraco. Mas permaneça olhando firmemente para Cristo. Ele é o Criador, Senhor, autor da vida, autor da fé. Ele, meus irmãos, estará ao fim dessa corrida. Nós o veremos glorificado e nós seremos glorificados nele. Como diz o apóstolo Paulo, vocês não sabem que os que correm no estádio, só um leva o prêmio, mas um é a igreja. Nesse caso, não um crente, mas a igreja. Corram de tal modo que o alcancei. Os atletas se dominam em tudo. Comem menos, emagrecem mais, viajam para distante, vão treinar, às vezes, alguns com bem dificuldade. Tudo se dominam. Meus irmãos, isso significa que a vida cristã deve ser disciplinada. Eles fazem isso para alcançar um prêmio falível, que perece. Mas que glória, e gozo, e alegria e consolo no prêmio que nós teremos quando chegarmos à pátria celestial, junto com todos os crentes de todas as épocas. Eu costumo dizer lá na congregação Boas Novas, quase todo domingo, quando inicia a escola dominical. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia do culto. Dia especial de rendermos glória a Deus. E de lembrarmos que nós somos cidadãos do céu. E que estaremos um dia juntos, na pátria celestial, junto com os crentes de todas as épocas e de todos os tempos. Que gozo e bênção e alegria, meus irmãos, será. Não desmaie. Não desista. Permaneça. Permaneçam firmes. Continuem firmes na fé. Pensem como o apóstolo Paulo. Primeiro, aquele que começou a boa obra há de completá-la. Segundo, nós não recebemos o prêmio ainda na sua totalidade. Já temos as primícias. Somos crentes em Cristo. Isso é bênção tão graciosa. Mas prossigamos para conquistar aquilo para o qual nós fomos conquistados. Cristo Jesus. Nós ainda não alcançamos a redenção final. Mas uma coisa nós devemos fazer, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de nós estão. Corramos firmemente a carreira que nos está proposta, prosseguindo para o alvo, o prêmio do soberano chamado de Deus, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos amados, quando nós estivermos chegando na glória, talvez lágrimas vão estar ainda descendo dos nossos olhos. Mas Cristo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Já não haverá mais pranto, luto, morte ou dor. Nós viveremos com Ele eternamente. Seremos felizes com o Senhor eternamente, para a glória dele. Mas você ainda é um maratonista na corrida. Persevere, seja firme, continue com o Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela Tua misericórdia e graça, e nos eleger em Cristo Jesus, e nos chamar
a fé cristã, em nos preservar na fé cristã, perseverar conosco. Nós rogamos que o Senhor nos dê graça para perseverar firmemente. Suplicamos, Senhor, seja gracioso, como o Senhor tem sido, para que sejamos firmes, considerando a vida do Senhor, os sofrimentos do Senhor e a glória do Senhor, depois da humilhação, a glória. Quando enfrentarmos lutas, perseguições, rejeição, abandono, dor, perda, por causa do Senhor, pela fidelidade ao Senhor. Quando sofremos ao longo dessa vida, que ainda lidamos com uma natureza caída. Ó Deus, nos abençoa, de modo que continuemos amando o Senhor, glorificando o Teu nome, cultuando o Senhor, rendendo graças ao Senhor por Tua bondade. Nós te rogamos, Pai Celeste, por irmãos nossos aqui mesmo, que agora têm passado por momentos duros, difíceis, de sofrimento, de agonia, têm suportado grande luta. Fortalece-os na fé. Não permite que caiam pelo caminho e fiquem lá, que desmaiem, mas ajuda-os pela Tua graça a perseverarem no Senhor. Ó Deus bondoso, consola, encoraja irmãos nossos em outros lugares, que muito mais do que nós têm sofrido pelo Senhor. Nossos irmãos espalhados pelo mundo em zonas de guerra, de doenças terríveis, de epidemia ou de perseguição mesmo à fé. Ó Deus, anima-os, fortalece, faz com que eles lembrem-se do Senhor, da Tua palavra, sejam consolados, encorajados pelo Senhor. Nós te rogamos todas essas bênçãos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Que Deus